Hoje nós damos início à nossa consideração do grande milagre da encarnação do Verbo. Deus, Filho, se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós temos o grande privilégio de poder dedicar esse mês à consideração da encarnação do Senhor, e nós vamos fazer isso nos próximos 4 domingos, considerando as boas novas lá dos céus. Nós vamos considerar 4 textos, 3 no Evangelho de Lucas e 1 no Evangelho segundo Mateus, que registram para nós a mensagem que seres angelicais, anjos, trouxeram aos homens, deixando muito claro que essa obra, esse acontecimento é algo preparado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus quem executou esse mistério, essa tão grande salvação. E nós vamos começar hoje considerando esse anúncio que o anjo faz a Zacarias. Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 5. Talvez você esteja aí se indagando a respeito da nossa decoração aqui, embora eu tenha achado interessante, ela não é nossa, ela é do Instituto Dedicar. Então, caso você esteja ofendido ou escandalizado, não fique bravo comigo ou com a igreja. Ela já estava aí quando a gente chegou, e como a gente usa esse espaço aqui cedido para nós, a gente não teve essa liberdade de poder formular do jeito que nós gostaríamos, mas eu confesso que pessoalmente eu não tenho nenhum problema com essa decoração, tá, irmãos? Depois a gente pode conversar sobre isso, se essa for uma questão para você, mas não se ofenda. Lucas capítulo 5, aliás, capítulo 1, perdão, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor, revelação do Deus Trino. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É muito interessante quando nós observamos a organização dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e notamos como os evangelistas, eles dão, ao mesmo tempo que um panorama muito parecido a respeito da vida de Jesus, eles têm também as suas peculiaridades, os seus detalhes, que são muito particulares. Nós temos considerado aqui, na rotina normal da igreja, o Evangelho segundo Marcos,
E nós vemos como Marcos é alguém muito direto na sua escrita, na consideração dos eventos, passando de um para o outro, sem muito detalhe e sem muito pano de fundo, sem muito contexto. Marcos é alguém que vai contar a história de maneira bem distinta. Já o evangelista João, de uma maneira bem diferente, conta também a sua história, o seu registro a respeito da vida de Jesus, também de uma maneira peculiar, agora focando na divindade de Cristo, no fato de que Jesus é o Verbo encarnado e todas as implicações teológicas que aquilo nos fala e nos representa, o fato de que Jesus é Deus homem. E a estrutura de João, né? Quando nós lemos João, a maneira como ele organiza o seu texto também é muito interessante. Já Mateus, com toda a sua dedicação para que os judeus fossem convencidos de que Jesus é o Messias, o filho de Davi, também tem a sua maneira muito peculiar e específica de tratar o texto. Mas Lucas, ele não é nem um judeu. Este é um homem gentil que conheceu Paulo durante as suas viagens missionárias e confessou, conheceu o Senhor Jesus Cristo, conheceu o Evangelho, e ele se dedicou a fazer então uma pesquisa histórica a respeito da pessoa e da obra de Jesus enquanto vivo. E não só da obra de Jesus enquanto vivo, que é o registro que nós temos aqui no Evangelho de Lucas, mas também quando, depois que o Senhor Jesus ressurge dentre os mortos e ascende aos céus, Lucas vai fazer o registro histórico de como a igreja se estabeleceu e avançou no livro de Atos dos Apóstolos. Nesse sentido, nós temos em Lucas algo que em nenhum outro livro da Escritura nós temos. E isso é importante nós notarmos aqui. Porque a organização do Novo Testamento às vezes fica meio complicada para a gente. Nós temos o Novo Testamento começando em Mateus, mas o fato é que o livro de Mateus não é o mais antigo de todos os livros escritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão. Nós temos livros mais antigos que o Evangelho de Mateus. O próprio Evangelho de Marcos talvez tenha sido escrito antes de Mateus, né? Então, a organização aqui ela não é cronológica, por assim dizer, né? E também nós temos aqui uma organização diferente pelo fato de que, mesmo cronologicamente, o livro de Lucas não sendo o primeiro, ele é o que volta mais na história do Novo Testamento. Aquele que registra o fato mais antigo no período que que Deus ficou sem se comunicar com o seu povo é Lucas, e essa é a comunicação aqui. Se você olha o texto de Mateus, ele vai começar com a genealogia de Jesus, mas já começa com o anjo se direcionando a Maria. Aliás, com Maria recebendo a notícia de que ficaria grávida. O Evangelho de Marcos, já daquela maneira mais adiantada e avançada, começa falando logo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e aquele é o Evangelho expresso por ele, e vai falar logo já do ministério de João Batista e da ação de Jesus. O Evangelho de João, já começando de outra maneira organizada, começa falando da encarnação do Verbo, mas também já falando do ministério ativo de João Batista. Lucas vai fazer uma volta na história, né? Ele vai fazer uma volta na história. Lembra? Dá uma olhada no verso 1 a 5 comigo novamente. Novamente não, dá uma olhada para a gente ver a intenção de Lucas. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então Lucas vai fazer esse registro histórico, essa investigação histórica, para colocar as coisas em ordem. E tentando aqui, e não só tentando, mas conseguindo colocar essas coisas em ordem, Lucas não volta na história da sua investigação da vida de Cristo somente até ao ministério de João Batista. Ele não volta somente até o nascimento de Jesus ou ao anúncio
a Maria de que Jesus nasceria. Ele volta mais ainda. Ele volta mais ainda na história, dizendo de um evento que é não só a gravidez de Isabel, de João Batista, mas a proclamação, o anúncio de que Isabel ficaria grávida de João Batista. E essa é o assunto, esse é o assunto que nós vamos enxergar essa noite e tentar entender por que Lucas volta tanto assim. Por que nós precisamos considerar isso? Por que Lucas considerou importante, ao considerar a história de Jesus, considerar não só o ministério ativo desse primo de Jesus, João Batista, mas considerar a proclamação que um anjo faz ao pai de João Batista a respeito do nascimento de João. O nosso texto, verso 5, começa dizendo do período histórico em que essa história acontece. O verso 5 vai dizer que isso aconteceu nos dias de Herodes. Nesse sentido, Lucas, como um bom historiador, ele está já pintando para você um cenário. Ele está fazendo uma apresentação de uma realidade. E ele quer que você preste atenção nisso, porque isso é importante. O fato de que Herodes é rei na Judéia já demonstra algo muito importante e significativo. Primeiro, que os próprios atos de Herodes já revelavam que o estado da terra de Israel naquele momento, da terra da Judéia naquele momento, era algo perturbador. Herodes era um homem mau, era um homem muito vil, e isso vai ficar de uma maneira muito mais clara quando você lê o relato de Mateus, de que Herodes mandou matar todas aquelas crianças, aliás, todos os meninos com menos de 2 anos, porque se sentiu ameaçado ao ouvir dos reis, aliás, dos magos, de que o Messias havia nascido. E só isso já demonstra então como esse era um período de muita transgressão. O próprio rei da Judéia era um homem maligno. Era um homem maligno, que não tinha qualquer escrúpulo, ao ponto de mandar matar qualquer criança, menino, de menos de 2 anos, por medo de perder o seu poder. Mas não só a malignidade de Herodes era algo terrível, mas o próprio fato dele estar no trono já era algo terrível. Para os judeus que ainda criam no Senhor, isso era algo absurdo, porque para o judeu, a expectativa dele é de que aquele que se assentaria no trono seria quem? Seria um filho de Davi, alguém da tribo de Judá, filho de Davi, era que tinha o direito ao trono, era que tinha o valor de clamar pelo trono, de pedir o trono e se assentar e governar sobre o povo de Deus. Herodes não era filho de Davi, nem mesmo da tribo de Judá. Alguns vão dizer que ele era da tribo de Benjamim, mas o fato é que ele nem é judeu puro. Ele é uma mistura de raças, uma mistura de etnias, e está ali, assentado no trono que pertence ao descendente de Davi. E essa é a situação que Lucas está apresentando para o seu leitor. Naqueles dias, o povo de Israel estava ruim de governo. É isso que Lucas está dizendo. Nos dias em que o negócio estava completamente negro. Herodes estava sentado ao trono. E sabe o que mais, irmãos? Herodes estava sentado no trono, e Deus já não se manifestava ao povo há 400 anos. O último profeta que havia falado em nome do Senhor havia sido Malaquias, que viveu 400 anos antes desse período. Ou seja, por 400 anos o povo não recebeu nenhuma orientação, nenhuma instrução, nenhuma revelação do Senhor.
Para pensar um pouquinho nisso. Quanto tempo é 400 anos? A independência do Brasil parece tão distante, aconteceu há 202 anos. Há 400 anos atrás, o Brasil era só mato. Lá no Pernambuco estava tendo a guerra lá, dos holandeses com os portugueses. Mas é muito tempo, irmãos, 400 anos de silêncio total. E nesses 400 anos de silêncio agora são adicionados esse rei maligno e a condição espiritual do povo, então é de desesperança. É uma condição de desengano, desilusão. Eles já não podem mais confiar de que realmente Jeová tem algo para eles. E é por isso que Lucas agora então vai voltar o seu olhar para esse primeiro evento grandioso, que é esse fato. Nos dias então em que Herodes reinava, ou seja, 400 anos sem Deus falar com o seu povo, e esse maligno está sentado no trono da Judéia, tem um homem comum, um sacerdote. Note que ele não é o sumo sacerdote, ele é um sacerdote, um homem chamado Zacarias, e que é do turno de Abias, ou seja, ele é descendente de Abias, um dos netos de Arão. E se você ler 1 Crônicas, capítulo 24, você vai ver que eles dividiram os turnos, ou seja, as divisões das tarefas, dos trabalhos entre os sacerdotes, dividido baseado justamente nessa descendência de Arão. Então, como Arão tinha 24 netos, eles dividiram então em 24 turnos as tarefas, os trabalhos dos sacerdotes, e cada um então conforme o seu antecessor, conforme aquele que era o seu pai. Zacarias então pertencia ao oitavo turno que era o turno de Abias. E sendo esse homem comum, não sendo sumo sacerdote, não sendo ele alguém de grande valor, ainda por cima era casado com uma mulher estéril. A sua esposa Isabel, também uma das filhas de Arão, também da linhagem da tribo de Levi, não tinha filhos, não podia ter filhos, o que era para um judeu uma grande desonra, uma grande desolação, um grande fardo e uma grande tristeza. E você nota como Lucas vai pintando esse cenário para você de uma condição bem triste e pesada. Um rei mau, que não é da tribo de Judá, assentado no trono, mas tem ali um casal muito comum, que ama ao Senhor e que é chamado por Lucas de justos diante de Deus. Um casal que ainda permanecia firme nas promessas que haviam recebido do Senhor, nas promessas que foram ensinados pelos seus pais, firmes ainda na condição de crentes no Senhor. Note que a palavra justo, ela precisa ser compreendida dentro da perspectiva bíblica. A Bíblia, de uma maneira muito direta e clara, desde o seu início em Gênesis, diz que o justo é aquele que vive pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Isabel e Zacarias então são pessoas que creem no Senhor. Eles creem em Deus e eles aguardam, esperam, mesmo que o cenário todo esteja diferente, esteja contrário à expectativa deles. E o fato é que nesse cenário então, um dia Zacarias é escolhido, eleito entre todos os sacerdotes do seu turno para entrar no santo lugar. Você lembra das divisões do templo? Havia alguns pátios e dentro do templo mesmo, finalmente, havia o santo lugar e o santíssimo lugar, também conhecido como o Santo dos Santos. Ali no santo lugar, os sacerdotes podiam entrar, e no Santo dos Santos somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, que era no dia da expiação.
Zacarias, então, agora no seu ofício diário, quando ele foi escolhido para aquele dia entrar no santo lugar, não no santo dos santos, mas no santo lugar, ele entra ali, e ele vai oficiar o seu trabalho, vai acender o seu incensário, queimar o seu incenso, que se representava, ilustrava as orações dos santos. E enquanto ele está ali no santo lugar, queimando o seu incenso, representando o povo diante do Senhor, que aliás esse é o ato sacerdotal, nós falamos um pouco disso na semana passada, né? O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, e Zacarias está ali então no santo lugar, fazendo as orações, trazendo as orações do povo diante do Senhor. E enquanto Zacarias está ali, o texto vai dizer, no verso 11, que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Zacarias tem um grande acontecimento na sua vida, irmãos. O Senhor está há 400 anos sem se direcionar ao povo. A última vez em que um anjo do Senhor havia descido para falar com um dos seus servos foi não há 400, mas há 500 anos atrás, quando o outro profeta Zacarias recebeu um anjo do Senhor, aquele que nós encontramos no seu livro no Antigo Testamento. E agora esse homem, dentro do santo lugar, recebe a visita de um anjo. E não poderia acontecer outra coisa senão o que aconteceu. Imagina só Zacarias, ele é justo, ele crê no Senhor, ele tem fé em Jeová, ele crê nas promessas que ele aprendeu dos seus pais, que são a palavra de Deus. Mas ele está num lugar que ele sabe que é um lugar sagrado, e ele sabe que ele está muito próximo de um lugar que nem todos podem entrar. E ele sabe que alguns dos seus antepassados, filhos do seu pai Arão, ao entrarem naquele santo lugar, morreram. E Zacarias agora então, dentro do templo, no santo lugar, levando orações a Deus, vê um anjo. A reação de Zacarias, ela é a mais natural possível para qualquer homem que seja pecador. Ele fica com medo, ele fica assustado, ele tem sobre si o terror do julgamento. É agora, chegou minha hora. Eu sou um homem impuro, eu sou impuro, eu estou dentro do templo do Senhor, e veio agora a mim um anjo. Chegou minha hora de morrer. Esse anjo é o anjo da morte, e veio me buscar para o dia do julgamento. Esse é o pensamento de Zacarias, e não só de Zacarias. Se você lê a sua Bíblia, qualquer pessoa que se encontra com um anjo do Senhor, ele tem a mesma reação. A reação de se humilhar, a reação de temer pela sua vida. O profeta Isaías passou por isso, o apóstolo João passou por isso, o apóstolo Pedro passou por isso, o pai de Sansão passou por isso. Quando o anjo visitou ele, ele disse à sua mulher: nós vamos morrer, porque nós vimos Deus. Zacarias então morre de medo, ele teme pela sua vida, porque ele sabe que ele é pecador. E ele recebe a visão de um anjo. Mas aí nós temos no verso 13 a palavra do anjo. E a primeira afirmação do anjo é uma afirmação de grande importância que você não pode passar batido. O anjo diz a Zacarias: não tenha medo. Zacarias, não tenha medo. E o anjo sabe que essa é a primeira coisa que ele precisa afirmar. E você vai notar que nos 4 textos que nós vamos considerar, que são as 4 manifestações angelicais, onde os anjos estão trazendo essas boas novas celestiais para seres humanos, a primeira frase que eles vão dizer é essa: não tenha medo, calma, eu não vim aqui para executar você, eu não vim aqui para te matar, muito pelo contrário, se prepara, porque eu tenho para você uma grande notícia. Então essa é a primeira coisa que o anjo fala para Zacarias: Zacarias, não tenha medo, calma, controla o seu coração aí, não precisa ter medo. Eu sei que você é pecador, sei que você está no santo lugar,
Mas a notícia que eu tenho para te dar é uma ótima notícia, é uma boa notícia, que eu trago lá dos céus. E sabe qual é a sua notícia, Zacarias? É essa: a sua oração foi ouvida. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Que coisa maravilhosa, irmãos. Imagina a situação de Zacarias. Ele é um homem justo, ele crê no Senhor, mas ele está nesse período tenebroso, escuro. Ele está cumprindo o seu trabalho diário de sacerdote, levando as orações do povo diante do Senhor. Mas ele já não sabe mais quando que vai acontecer alguma coisa. E ele recebe aquele anjo, e o anjo diz a ele, especificamente a ele: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Qual a oração de Zacarias? Qual a oração de Zacarias? Muitos vão discutir aí, ou colocar em debate. A oração de Zacarias era a oração que Deus responde, que o anjo fala para ele: Zacarias, a sua oração foi ouvida. É a oração que era dele e de sua esposa, ou seja, nós queremos ter um filho. Era a oração pessoal de Zacarias, ou era a oração que Zacarias faz como sacerdote do povo, como intermediador, como mediador do povo diante de Deus, orando pela restauração de Israel, orando pela restauração do trono de Davi, orando para que o Senhor redimisse o seu povo? Qual é a oração que Deus responde? Vamos ler a resposta. Verso 13: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O anjo diz que Zacarias e sua esposa vão receber do Senhor um filho. Essa é uma das afirmações que o anjo faz. Eles vão receber do Senhor um filho, e que isso vai trazer alegria e felicidade para eles. Você ficará alegre e feliz. Mas o anjo também vai dizer que outros ficarão contentes com o nascimento do filho de Zacarias e de Isabel. E não só isso, ele será usado pelo Senhor para a conversão de muitos. Nesse sentido, já de logo, de cara, eu quero dar essa resposta para você, não vou ficar segurando isso não. A resposta da oração de Zacarias, ela é dupla. Ela não precisa ser ou uma ou outra. O fato é que o Senhor ouve a oração de Zacarias de uma maneira muito peculiar, singular e especial, porque ele diz que vai resolver a questão da redenção de Israel, ou aliás, da vinda da redenção de Israel, dando a Zacarias e Isabel um filho, e esse filho prepararia o caminho do Redentor. Essa é a verdade. As duas coisas são ouvidas pelo Senhor. O pedido particular de Zacarias e de Isabel, queria muito ter um filho, é respondido, assim como o pedido sacerdotal de Zacarias: Senhor, redime o teu povo, traz de volta o teu povo ao Senhor, traz restauração a Israel, traz conversão, traz conversão. As duas coisas são respondidas pelo Senhor, e essa é a boa notícia que o Senhor está trazendo. Essa é a boa notícia que o Senhor está trazendo a Zacarias. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Agora, como que isso então se daria na realidade? O anjo já dá para a gente um monte de informações a respeito do ministério do filho de Zacarias e de Isabel, daquilo que ele realizaria. Ele seria um homem completamente dedicado ao serviço ao Senhor.
Ele não estaria envolvido em nada dessa terra, nada, nenhum prazer terreno estaria sobre a vida de João. Ele não poderia nem beber vinho, nem bebida forte. Ele não estaria envolvido em nenhuma outra coisa que estivesse ligada a essa terra. E de uma maneira ainda mais significativa, desde o ventre da sua mãe, o filho de Zacarias seria cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E então ele converteria os filhos de Israel. Irmãos, talvez para a gente ter uma noção muito mais clara a respeito do que está acontecendo, a gente precisa considerar a vida de João Batista como um todo. Mas antes de considerar a vida de João Batista como um todo, abra sua Bíblia rapidinho em Malaquias, capítulo 3, verso 1. Malaquias 3, verso 1. Olha o que o profeta, 400 anos antes, vai dizer das obras que o Senhor realizaria. Ele diz no verso 1 do capítulo 3: Eis que envio o meu mensageiro e preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu tempo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, no capítulo 4, verso 5: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. A profecia de Malaquias é justamente aquilo que o anjo diz a Zacarias que o seu filho realizaria. E é justamente aquilo que nós vemos na vida de João Batista. Porque o ministério de João Batista, meus irmãos, é muito simples. Ele é aquele que, de uma maneira especial, reservada pelo Senhor, ele vai fazer a identificação primária de Jesus de Nazaré como Messias. É João Batista o primeiro a olhar para Jesus e dizer: esse é o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É isso que João Batista faz. E nesse sentido, como reflexo da sua mensagem, ele chama os judeus a se arrependerem e crerem. É chegado o reino de Deus. Se arrependam e creiam. Essa é a obra de João Batista. Essa é a obra de João Batista. O clamor dele é fruto dessa promessa que o Senhor disse, que ele haveria de converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, habilitar um povo preparado para o Senhor. João Batista chama o povo ao arrependimento, chama o povo a voltar a ouvir a voz do Senhor. Olha, eu sei que as coisas estão ruins, eu sei que nós temos no trono Herodes, que nem filho de Judá é, muito menos filho de Davi, e esse é um homem maligno que está matando até os nossos meninos. Mas não se iludam, o reino de Deus chegou. Se arrependam dos seus pecados. Vocês, pais, voltem-se para os seus filhos, lembrem-se do chamar, lembrem-se do grande mandamento que o Senhor nos deu em Deuteronômio 6, onde o Senhor diz: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Este mandamento que hoje vos dou estará no vosso coração, e tu os inculcarás nos teus filhos. Pais, voltem-se para os seus filhos, ensinando-os os caminhos do Senhor. Filhos, vocês desobedientes, voltem à prudência, voltem ao mandamento, honrem os seus pais. Ouçam a voz do Senhor, voltem a ouvir a voz do Senhor. Vocês precisam dele. Arrependam-se, reconheçam a sua pecaminosidade,
Reconheçam que vocês estão distantes do Senhor, porque vocês estão focados simplesmente nesse mundo mau, nas mazelas da Judéia do século I. Vocês estão se esquecendo de Jeová e da aliança que Ele tem com o nosso povo. Voltem-se a Deus. Voltem-se a Deus. Essa é a mensagem de João Batista. E mais do que isso, por ser ele cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, ele é capaz de mostrar o caminho para essa restauração. Porque ele vai dizer: quer saber? Você não pode voltar sozinho. Você precisa de Jesus de Nazaré. Então olha para Ele. Olha para Ele. Meus irmãos, não é muito significativo quando nós estamos considerando o Evangelho de Marcos. E se você não tem vindo, você está nos visitando aqui, essa foi a primeira vez, quero convidar você a participar das nossas cultos regulares aqui e acompanhar a exposição do livro de Marcos. Mas é muito interessante como nós vemos as pessoas perto de Jesus sem entender quem Jesus é. Você que está acompanhando aí, você notou, só agora que nós chegamos no capítulo 8, verso 30 de Marcos, é que os apóstolos têm capacidade de responder: Tu és o Cristo. Antes disso eles estão perdidos, completamente perdidos. Mas João Batista não. João Batista ainda na barriga da sua mãe Isabel. No dia em que Maria, grávida de Jesus, entra na casa dele, ele se remexe todo na barriga da mãe. Porque ainda ali, no ventre da mãe, ele já era cheio do Espírito e capaz de reconhecer que Jesus de Nazaré, filho de Maria, é o Cristo. E isso é algo celestial. E essa é a grande notícia que Zacarias está recebendo. Zacarias, o seu filho, ele vai chamar o povo de volta. Ele vai receber essa incumbência de chamar o povo ao arrependimento. E não só isso, ele vai identificar para o povo quem é o Messias, mostrando para eles: olha, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouçam a Ele. Ouçam a Ele. Se você ler o livro de João, você vai ver como João Batista ama o Senhor Jesus. Certa vez os discípulos de João Batista pegaram mal, né? Porque muitos deixaram de seguir João para seguir Jesus. E aí foram reclamar com João. E aí eles: vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. É para seguir Ele mesmo. É Ele mesmo que é para seguir. É Ele, para Ele que eu estou apontando. E aí é nesse contexto que ele vai dizer: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É Jesus que tem que aparecer. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas quem batiza com o Espírito é Ele. E eu sou batizado pelo Espírito por Ele. João Batista aponta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus reconhece esse ministério de João Batista e louva João Batista. Quando o Senhor Jesus, certa vez, é questionado ao entrar em Jerusalém, na última semana de vida dele na terra, e ele entra em Jerusalém e os fariseus perguntam para ele: com que autoridade você faz essas coisas? Desafiando Jesus. E aí Jesus pergunta para eles, responde para eles: é o seguinte, então eu vou responder com que autoridade eu faço essas coisas se vocês me responderem uma pergunta. O batismo de João Batista é dos céus ou é dos homens? E parece que Jesus está fugindo da pergunta ali, né? Mas na verdade não. Jesus está só jogando a responsabilidade sobre esses homens agora. Porque Jesus está fazendo eles pensarem sobre o que João Batista ensinou. João Batista era alguém reconhecidamente um profeta. E João Batista apontava para Jesus como o Messias. E agora eles precisam dizer: esse João Batista, aquilo que ele ensinava, era dos céus ou era dos homens? Porque se era dos céus, era verdade. E se era verdade, então Jesus é o Messias. Mas se é dos homens, é mentiroso. Mas se nós dissermos que é mentiroso, o povo vai ficar bravo com a gente, porque eles reconheceram João Batista como alguém dos céus. E aí eles ficam com medo de responder Jesus, então falam: a gente não sabe, Jesus. E aí Jesus, naquela paciência
misericordiosa dele, longânima, e diz assim: não, se vocês não sabem responder, eu também não vou responder vocês. Mas o fato é que Jesus deixa claro que João Batista tem esse ministério do reconhecimento do Messias. E isso é algo grandioso. Essa é a grande notícia que Zacarias recebe dos céus. E meus irmãos, por que isso é boa notícia para nós também? Por que isso é boa notícia para nós? Porque de certa forma nós temos aqui o início do reinado do Senhor. Como o próprio João Batista vai ensinar, o reino de Deus chegou. Nós temos ali o reino de Deus iniciado. É no ministério de João Batista que se abre o ministério do próprio Cristo. É João Batista que prepara o caminho do Senhor, que anuncia o caminho do Senhor, reconhecendo o Messias de maneira primeira. Mas não só por isso, não só por isso. O anúncio que o anjo faz a Zacarias é boa nova para nós também, porque é de certa forma uma apresentação primária, uma apresentação anterior a uma realidade que seria de todos aqueles que creram em Jesus. E todos aqueles que creem em Jesus também serão como João Batista, cheios do Espírito e testemunhas da salvação em Jesus. A grande notícia que o anjo dá a Zacarias, de que ele teria um filho e o seu filho seria cheio do Espírito e testemunha do Messias, é uma boa notícia para Zacarias e o seu filho, mas de certa forma é uma boa notícia para toda a humanidade e para aqueles que creem em Jesus, porque todos os crentes em Jesus, da mesma maneira, recebem o enchimento do Espírito e anunciam que Jesus de Nazaré é o Messias. E isso é boa notícia. Todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus são cheios do Espírito e testemunhas da salvação que Cristo faz, da salvação que Cristo realiza. Isso é uma grande notícia, é uma excelente notícia. Mas não só isso, há ainda uma outra importância nessa notícia. Há ainda algo espetacular nesse fato de que o anjo finalmente veio falar com Zacarias, que é a segurança que nós podemos ter no fato de que Deus não se esquece das suas promessas. Deus não vai deixar o seu plano esquecido. Meus irmãos, de certa maneira nós vivemos uma realidade parecida com a de Zacarias. Nós temos muita revelação de Deus, aliás, mais até do que muitos santos do passado e que vieram antes de Zacarias. Nós já, por exemplo, sabemos quem é o Messias, reconhecidamente, mas nós ainda aguardamos a conclusão, a consumação de todas as promessas de Deus. Nós ainda aguardamos esse retorno real de Jesus para consumar as coisas, consumar a salvação, aniquilar o pecado, nos tirar desse mundo de dor, de sofrimento, onde ainda homens malvados como Herodes continuam afligindo os seres humanos. De certa forma nós vivemos no mesmo ambiente, e nós podemos ter a mesma segurança de Zacarias teve, de nos mantermos justos, fiéis ao Senhor, porque mais cedo ou mais tarde, seja 500, 400, 1000, 2000, 3000, 4000 anos, o Senhor vai cumprir a sua promessa. O Senhor Jesus vai voltar, e Ele vai consumar todas as coisas, e Ele vai restaurar o seu povo, Ele vai chamar o seu povo, mesmo que eles estejam mortos, ao som da sua palavra, os seus corpos ressuscitarão, receberão novamente a sua alma, e se unirão com Cristo para a eternidade. E você pode aguardar isso confiantemente, porque o Senhor não nega a sua palavra. Ele vai cumprir. Mais cedo ou mais tarde, ao som da trombeta, novamente, irmãos, ministros do Senhor, mensageiros do Senhor, anjos do Senhor vão vir para anunciar: chegou a hora, é agora, o Senhor está cumprindo a sua obra. Você não precisa temer, não tenha medo. Confie em Cristo, espere em Cristo. O Senhor vai cumprir as suas promessas. Não deixe que o mundo ao seu redor
domine os seus olhos e o seu coração. Não deixe ele dominar as suas expectativas e a sua esperança. Confie na palavra do Senhor. Ouça a voz do Senhor, a lei do Senhor. E Ele diz: eu vou fazer. Naquele dia eu vou enxugar do teu rosto toda a lágrima, e não haverá mais sofrimento e nem dor. E todos os que tiverem o seu nome escritos no livro da vida terão a vida eterna. Isso é uma excelente notícia. Não tem notícia melhor que essa. Por isso a minha oração, a minha súplica a você agora é essa: creia no Senhor Jesus, volte-se a Ele, entregue-se completamente a Ele, confie plenamente nele. Ele vai resgatar e segurar você até o dia final. Vamos orar. Deus bendito, que alegria nós sermos lembrados dessa realidade, de que o Senhor é fiel a si mesmo. O Senhor não é homem para que minta, e aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Os seus decretos são eternos, eles não estão ligados ao tempo, porque o Senhor não está ligado ao tempo. O Senhor é acima do tempo. O Senhor é de eternidade a eternidade. Foi o Senhor quem criou o tempo, quem criou o espaço, quem criou a matéria. Bênção nós sermos lembrados então de que os decretos do Senhor serão cumpridos. E bênção então nós podemos saber que mesmo que para nós, na nossa limitação de conhecimento, na nossa fraqueza de constituição, porque nós vemos esse mundo quebrado, experimentamos o sofrimento, as dores desse mundo, e a gente fica tentado a desfalecer, nós sermos lembrados de que o Senhor não esquece, o Senhor não deixa para lá, e o Senhor irá cumprir as suas promessas. A aliança que o Senhor fez é eterna, e nada pode ir contra a vontade do Senhor, nada nem ninguém. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa hora, primeiramente, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa fé, aumenta-nos a fé, que nós possamos, como João Batista, cheios do Espírito Santo, colocar os nossos olhos completamente em Jesus, estarmos completamente dedicados a Cristo, mesmo que isso custe a nossa vida. Nós sejamos testemunhas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora também, Pai, nós queremos repetir o ato de Zacarias, que ali, fazendo intercessão pelo povo de Israel, orou não só por si e pela sua esposa, pedindo o seu filho, mas orou também pela salvação do povo e pela redenção do povo. Nesse sentido também nós queremos repetir a oração daqueles homens e suplicar ao Senhor: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem buscar o teu povo. Nós ansiamos esse dia e essa hora. Nós queremos nos encontrar com o nosso Salvador. Jesus, volta, vem nos resgatar, livra-nos dos nossos inimigos de maneira final. Nós cremos que isso irá acontecer, e nós suplicamos, Pai, suplicamos a Ti, vem nos buscar, vem buscar o Teu povo, para que nós habitemos contigo em louvor e santidade eternamente. Confiados plenamente em Jesus, nós pedimos isso. Amém.